nada diferente do que a gente já sabe como funciona o futebol e o Flamengo, né? Todo mundo sabe que o Flamengo está tentando se reforçar, acertou aí a permanência do Arrascaeta, um ou outro jogador já chegou no Flamengo, mais contratações provavelmente chegarão, se não agora, na janela do meio do ano, que se aproxima cada vez mais, faltam aí 2 meses, 3 meses. E eles sabem que o Flamengo certinho, o Flamengo arrumado, o Flamengo vai engolir todo mundo. Então é natural que esse tipo de coisa aconteça, vinda da mídia de São Paulo. Não tem nada que a gente já não conheça. Agora, eu entendo, de certa forma, todo esse interesse do Palmeiras no Pedro. Eles não têm um jogador com essas características. Para o esquema do Abel, ter um jogador centralizado é maravilhoso, uma vez que ele tem o Dudu e o Rony pelos lados do campo, então ter um jogador centralizado que sirva de referência para a velocidade desses caras, seria maravilhoso. E há muito tempo o Palmeiras está correndo atrás de um jogador de área. Só que esse jogador ele é tão escasso no mercado que para a gente... E eu acho que a maior prova disso é quando você pensa na lista da seleção brasileira, o próprio Pedro, que não vem sendo titular, está sendo convocado pelo Tite. Por quê? Porque não tem opções de outros centroavantes que estejam jogando ou aqui ou fora do Brasil em condições de vestir a camisa da seleção. Como só você o Matheus Cunha. Tem que chamar alguém que está na reserva, mas que tem muita qualidade, é claro. Só o Matheus Cunha, Bruno. Então, por ser um jogador escasso, eu entendo esse interesse do Palmeiras. E não tem nada de errado no interesse do Palmeiras. Agora, isso também não deixa de ser uma tentativa de dar uma atrapalhada no ambiente do Flamengo, mexer na cabeça do próprio Pedro, mexer nos bastidores. Coisa que a gente sabe que faz parte do futebol, que a coisa não se decide somente dentro de campo. A minha opinião, amigos, é simples. O Pedro hoje, até por esses pontos que eu citei, porque você não tem opções no mercado para recontratar, ou seja, para repor a peça, eu acho o Pedro hoje um jogador inegociável. Agora, tem o valor da multa. Se eles chegarem para pagar um caminhãozão de dinheiro, ok. Eu digo inegociável desportivamente, porque você não tem como repor. Mas a gente sabe que tem o valor da multa. Chega uma hora que, mesmo não sendo o valor total, fica difícil você segurar, seja para a Europa, seja para algum clube aqui do Brasil. Só que eu acho que para cá a coisa dificulta um pouco mais, porque aí você vai fortalecer um adversário direto seu. E o Palmeiras hoje há alguns anos, um adversário direto do Flamengo. Mas, se eles pensam nessa questão de levar o Pedro para lá, tem gente lá também que nos interessa e interessa muito. A questão toda, Júlio e amigos, no meu entender, e é só a minha opinião, é que as peças que o Palmeiras tem para nos oferecer, e seriam boas, por exemplo, o Rafael Veiga, o próprio goleiro Everton, que hoje cairiam realmente como uma luva. O Everton como titular absoluto. O Rafael Veiga brigando por posição, mas brigando mesmo. Porém, são jogadores mais fáceis de você encontrar no mercado, mesmo se não forem esses. E para eles, se não levarem o Pedro, vão contratar quem? Não tem outro. Então, eles que corram atrás do prejuízo. Essa bomba não está do lado de cá como eles querem jogar. Essa bomba está do lado de lá. Eles que se resolvam. Mas, no meu entender, o Pedro é um jogador hoje inegociável. Não, e outra coisa, né? Ele realmente vem insistindo no Pedro. Teve um amigo meu, Bruno Vilafranca, Sérgio e Letícia, pessoal do chat. Hoje o programa vai ser meio polêmico. Ele chegou para mim, faz o seguinte, eles não botaram lá a camisa lá, Andreas Pereira, eles adoram o Andreas, faz o seguinte, então eles pagam 10 milhões e meio no Andreas, que a gente vai lá e contrata o Rafael Veiga. O dinheiro que o Flamengo quer pagar no Andreas, paga no Veiga, traz o Veiga para cá, eles levam o Andreas, eles não estão tão apaixonados pelo Andreas, fizeram camisa do Andreas, vai lá, resolve tudo certo. Eu acho que eles não gostam do Andreas, não. Eu acho que eles são gratos ao Andreas pelo que aconteceu. É diferente. É um sentimento uma brincadeira, exatamente. É isso. Os caras falam, pô, mas a gente aqui gosta muito do Andreas. Leva o Andreas, então. Faz o seguinte, esses 10 milhões e meio de euros, segundo o Transfer Market, o Rafael Veiga vale 10 milhões. O Flamengo, em vez de contratar o Andreas, contrata o Veiga. E aí, por lugar do Veiga, a gente sugere eles pagarem o Andreas. Uma troca, acho que justa. Um amigo meu falando ontem. Eu falei, o Andreas, Júlio, o Andreas conseguiu consagrar aquela mala do Davidson. Entendeu? O Andreas conseguiu consagrar o cara. Aquilo é um mala. Mas, brincadeiras à parte, teve um dirigente, né, a gente não vai citar nomes aqui, falando que o Flamengo tem que fazer isso também, tem que ir para dentro dos caras, né? E vai lá, faz uma proposta para o Everton, faz uma proposta. Meu irmão, é a guerra da carne. É imoral? Não é imoral. É ilegal?
não é ilegal. Só que é desconfortável. Há um desconforto. O Palmeiras está errado? Não. O jogador está disponível para receber uma proposta, independentemente de ter um contrato em vigor? Não. Por exemplo, o Bruno. O Bruno ele trabalhou na TV Globo, um exemplo. Se ele receber uma proposta com um contrato com a Globo da Bandeirantes para receber 3 vezes mais, é imoral? Não. De repente, é a valorização do profissional. Não que ele seja desvalorizado. É que a outra empresa acha que ele pode pagar mais por ele. Então, eu não vejo nada demais. Só que do jeito que é feito, do jeito que os movimentos estão sendo feitos, né, Letícia? E a própria imprensa, a sua maioria, fazem um coro, chega a ser apelativo. Acho que a palavra é apelativa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu queria escutar a Letícia, depois o Tio, depois o Bruno. Chega a ser apelativo. Chega a ser até comovente, debochadamente falando, o desespero da imprensa paulista em querer não incluir o Pedro no Palmeiras, e sim tirar o Pedro do Flamengo. Essa é a minha opinião. Fala aí, Lelê. Você foi bem feliz, né, Júlio, com essa fala aí, porque é exatamente isso que está acontecendo. Infelizmente, o que acontece na mídia esportiva é tratar tudo que envolve o Flamengo como um desconforto. Se você tem um reserva altura no Palmeiras, ninguém fala nada se ele estiver no banco. Se você tem um reserva altura no Atlético Mineiro, ninguém fala nada também. Agora, se você tem um grande reserva no Flamengo, isso é tratado como insatisfação, como desconforto, como um absurdo, porque tudo que envolve o Flamengo eles querem abordar de alguma forma. Tanto que o Mauro César, né, que é um grande jornalista também, fez uma publicação no Twitter ontem falando sobre essa situação do Banco Central, e eu achei assim até engraçado, né, a forma como ele colocou. A galera está incomodada com a dívida ou a galera está incomodada com o Flamengo? Né, a verdade é o Flamengo. Então, assim, o Flamengo ele incomoda bastante. E essa situação do Pedro, ela não é um desejo necessariamente do Abel, ela é um desejo muito da Leila, que gosta de jogador há muito tempo, né? Que era, inclusive, a patrocinadora master, ela que é a dona da Crevisa, né? A patrocinadora master, até se tornar presidente, ela sempre desejou ter o Palmeiras, acho, inclusive, também, assim como a gente, como um dos melhores centroavantes aí disponíveis no mercado sul-americano. Hoje, por exemplo, se o Flamengo perde o Pedro, falando no lado esportivo, como o Bruno colocou, o Flamengo não tem agora um leque de reposição à altura. Se tivesse nessa facilidade, né, Bruno, o Palmeiras pegaria esses 100 milhões e já teria contratado outro cara, já que o Pedro não está disponível e não está negociável no Flamengo. E todas essas notícias, como o Tio falou aí da questão do UOL, são notícias, claro, com todo respeito a todo jornalista, mas são notícias implantadas para tentar tumultuar um ambiente que está tentando caminhar de uma forma tranquila neste ano de 2022. O que também não teria lógica, né? O Flamengo fazer uma contraproposta seria várias incoerências até do nosso presidente Landim. Pedro é um jogador inegociável, falando esportivamente, mas também, claro, dentro dos valores, dentro do retorno que o Flamengo poderia ter também, seria muito viável. E aí, essa situação do Pedro, ela vai se estender, eu acho que por um bom tempo, tá? Como o Júlio colocou, a Leila não deixou o interesse de lado, ela com certeza vai fazer outras propostas. E eu acho, inclusive, Júlio, que é mais uma forma dela demonstrar para a torcida do Palmeiras que está buscando reforço, que está se movimentando, do que necessariamente de querer trazer jogador por esse valor, tá? Porque ela sabe que vai ser negativado, que não vai receber um sim do presidente do Flamengo, mas ela quer mostrar, estou tentando, estou fazendo um trabalho, porque ela não está nos bons momentos lá com a torcida. Então, é isso que está acontecendo. E a respeito da situação do Flamengo, o Isaías aí, não existe jogador inegociável. Depende, tá? Depende da questão dos valores, depende da reposição. A gente falou isso em algumas reposições e até hoje não chegou ninguém à altura. Saiu o Pablo Mari, quem chegou à altura? Ninguém. Saiu o Gerson, que inclusive está jogando muito lá no Olympique, né? Eu assisti alguns jogos, está jogando demais, fazendo fluir aquele meio de campo. Chegou o Andrés, que aí agora o Júlio acabou de questionar. Por que não fazer essa troca, né? Dá o Veiga, manda o Andrés, que é o cara que teve uma participação direta também no título da Libertadores, enfim. Então, é muito preocupante o Flamengo, além de perder para um rival, pensar nessa questão de reposição, sabendo que as reposições não foram tão boas.